Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, mais uma vez aqui para trazer para vocês conteúdo de qualidade, conteúdo profundo e conteúdo que pode transformar a sua vida. A gente está passando por uma geração e existe algo extremamente perigoso nela. Nós queremos respostas rápidas e simples para assuntos complicados e profundos. Tem muitas pessoas hoje querendo entender Deus sem relacionamento, tem muitas pessoas hoje querendo profundidade sem intimidade, e existem muitas pessoas buscando por revelação, mas sem ter uma vida de rendição. E essa semana eu tava lendo um texto de Provérbios 25 que fez assim, ó, e eu quero ler com você. Tá em Provérbios 25, versículo 2. A glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las é a glória dos reis. Cara, eu fiquei meditando nesse versículo, falando, Senhor, o que esse versículo significa? O que o Senhor quer nos ensinar? O que Salomão estava querendo falar quando ele escreveu essas palavras? Então eu entendi que esse versículo revela duas coisas. Um Deus que esconde e um homem que busca. Talvez um dos maiores erros da nossa geração seja querer acessar essas coisas profundas sem antes construir um relacionamento com Deus. E hoje a gente vai ver aqui que existem revelações que só pertencem a Deus, mas também a gente vai ver que existem aquelas revelações que já estão explícitas para nós. Existem aquelas revelações que só é possível acessar em um ambiente de intimidade. Então, meditando nesse versículo, eu entendi que existem 3 níveis de revelação de Deus: as revelações ocultas, as revelações explícitas e as revelações buscáveis. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Mas antes da gente continuar, eu preciso te pedir um favor: se inscreve no canal, curte, deixa seu like aí, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação a esse tema. Você fazendo tudo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas serem edificadas. Agora, sem enrolação, agora que você já se inscreveu, já deixou seu like, já comentou e já compartilhou, vamos para a palavra de hoje. O primeiro nível, então, é a revelação oculta. A revelação oculta é aquela revelação, aquele mistério que Deus deixa alguns fragmentos, mas não nos revela completamente. Existe uma dimensão de Deus que o homem sozinho simplesmente não consegue acessar. E tudo isso não é porque nós servimos um Deus cruel, que quer te esconder as coisas para te fazer mal, nada disso. É porque nós servimos um Deus que é infinito. Ou seja, com a nossa mente limitada, nós não temos a capacidade de compreendê-lo plenamente. E a gente, como ser humano, tem essa necessidade o tempo todo de tentar explicar tudo de forma detalhada. E aquilo que a gente não consegue obter uma explicação acaba nos incomodando. A ciência tenta explicar a existência, a filosofia vai tentar explicar a nossa consciência e a teologia tenta sistematizar a Deus. Mas existe um limite e chega um ponto que, seja na ciência, seja na filosofia ou até mesmo dentro da teologia, toda a inteligência humana se quebra diante da grandeza divina. Deuteronômio 29:29, a Bíblia vai dizer o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. E olha só que interessante, existem mistérios que Deus optou e simplesmente decidiu manter sob sua soberania. E nós podemos citar diversos exemplos bíblicos, como o personagem Melquisedeque, sem genealogia, sem descendência, sem registro de um começo e também sem registro de um fim, simplesmente um personagem misterioso. Nós temos também o exemplo de Enoque, que caminhou com Deus, andou com Deus e Deus o tomou para ele. Onde está o Enoque atualmente? Nós temos também o mistério do corpo de Moisés, que Deus escondeu o corpo de Moisés. Judas, o livro de Judas chega a relatar que existiu até uma batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Elias subindo em cima de uma carruagem de fogo e desaparecendo aos céus. Aonde foi parar Elias? Como que uma carruagem de fogo funcionou ali? A eternidade, o que existia antes da criação do mundo, como que funciona a eternidade e como que vai ser a eternidade que nós vamos passar. Repara que existem fragmentos que a teologia, a filosofia ou até mesmo a ciência vai tentar organizar para nos trazer uma resposta, mas no final nós sabemos que isso está encoberto na soberania de Deus. E o problema não são os mistérios de Deus, mas sim como o nosso coração vai reagir diante desses mistérios. O coração de um homem orgulhoso vai resistir, vai tentar negar a existência porque não tem explicação, vai tentar justificar o porquê que está revoltado,
quebrado, enquanto o coração de um homem humilde vai se submeter à soberania de Deus. A gente tem dificuldade de aceitar esses mistérios porque o tempo todo estamos tentando traduzir e reduzir Deus à nossa mente limitada. Olha só o que o texto de Isaías 55:8 vai dizer: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. A gente precisa aceitar de uma vez por todas que existe uma distância entre a mente humana e a mente divina. E essa distância não é vencida pela sua inteligência, vai ser vencida através da sua rendição a Deus. Sabe qual que é o personagem que entendeu e descobriu isso? O próprio Jó. Jó, ele passa o livro inteiro dele tentando descobrir por que estava passando por tudo aquilo. Chega os amigos dele, que não dá pra saber se é amigo verdadeiro ou é amigo da onça, até chega a falar, você tá em pecado. Eles tentam de alguma maneira justificar e entender por que Jó estava passando por aquilo. Só que a maior parte do livro parece que Deus permanece em silêncio na vida dele. E quando Deus finalmente aparece para Jó no capítulo 38, ele inicia uma série de perguntas que é para nos humilhar, para mostrar que sem Deus, sem ele, nós não somos nada. Ele começa a partir do verso 4 dizendo: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti as nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando ele disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pela ponta e sacudisse dela os ímpios? E no versículo 16 ele continua: você já foi até os nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? E aqui ele vai lançando uma série infinita de perguntas aí para mostrar que a soberania de Deus pertence a Deus. Isso aqui, irmão, é basicamente Deus dizendo: você não tem capacidade para suportar todas as revelações, e isso quebra totalmente o nosso orgulho. É de extrema relevância a gente compreender que Deus não inspirou homens para sanar nossas curiosidades carnais, mas ele revelou aquilo que é necessário para nossa salvação, santificação e relacionamento com ele. Olha só que Romanos 11:33 vai dizer: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Talvez uma das maiores provas de que Deus realmente é Deus é que ninguém consegue chegar ao fim dele. Segundo nível, a revelação explícita. Se por um lado existe aquela revelação oculta que ele optou por guardar na sua soberania divina, existe a revelação que ele optou por deixar muito clara. É bem verdade que Deus não revelou tudo, mas também é muito verdade que ele revelou tudo que o homem precisa, tanto para a sua salvação, tanto para conhecimento da vontade de Deus. E o problema que a gente está vivendo aí na nossa geração, você vê muito na internet, é muita gente querendo acessar o oculto sem pelo menos tentar viver aquilo que já está explícito. Tá muito em alta a gente falar: não, eu preciso acessar o código XYZ, muito por conta desses coaches que estão explodindo na internet aí, né? Mas muitas das vezes a gente quer buscar esses códigos, essas revelações inéditas, ou rituais mirabolísticos para entender as insondáveis profundidades de Deus, mas a gente não consegue viver o simples evangelho. E a revelação explícita é simplesmente aquilo que Deus já deixou claro nas escrituras, como por exemplo o evangelho explícito. A gente encontra lá em Romanos 1:16, que vai dizer: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. O caráter de Cristo que é revelado através do fruto do Espírito em Gálatas 5:22-23. O chamado a arrependimento também é muito explícito ali em Atos 17:30, vai dizer assim: Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. A nossa necessidade de buscar pela santidade está lá em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a gente também tem a revelação explícita da nossa salvação ser pela graça, está lá em Efésios 2:8. Pela graça
sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. E tudo que nós falamos aqui agora, não existe mistério oculto nisso, já foi nos revelado, já está explícito. E talvez uma das maiores diferenças entre a religião e o evangelho é que a religião, o tempo todo o homem está tentando escalar, tentando fazer valer a pena, está tentando ser merecedor para buscar a Deus, enquanto o evangelho é Deus se revelando ao homem. Hebreus 1 vai dizer que profetas já falaram, não sei quem já falaram, mas nos últimos dias o próprio Filho falou com eles. No momento que Jesus declara: quem vê a mim, vê ao Pai, isso é muito lindo e muito profundo, porque ali Jesus está fazendo uma revelação explícita de quem é o Pai. Através de Jesus a gente vê o Deus invisível se tornando visível. E uma das maiores tragédias da nossa geração, dentro do que eu tenho observado, é muitas pessoas buscando misticidade, não sei nem se existe, muitos rituais místicos, ao invés de tentar viver o verdadeiro evangelho de forma simples. Tem muita gente querendo revelação nova, mas não consegue nem obedecer aquilo que já está explícito. E talvez para a gente concluir com qualidade esse bloco, seja necessário e importante eu te apresentar duas palavrinhas gregas, que ambas traduzidas para o português têm o mesmo significado, que significa palavra. Sim, simplesmente palavra. A primeira palavra é a palavra logos. Logos, ela nada mais é, de forma simplista dizendo aqui, a escritura sagrada escrita, registrada da forma que está. Ou seja, aquilo que está escrito em cada livro é a palavra logos. E a palavra remo é quando a gente lê o logos, o que está escrito, e aquela palavra nos traz uma revelação. Nós somos iluminados através do Espírito Santo e aprendemos a viver e colocar em prática aquilo que nós lemos. E é por isso que é tão importante a gente depender do Espírito Santo quando vamos buscar entender a palavra de Deus. Antes de você ficar procurando por mistérios profundos, aquilo que Deus optou por não revelar, busque responder aquilo que Deus já revelou. E o terceiro nível, para mim, essa aqui é a dimensão mais profunda de todas, é a revelação buscável. A gente viu que existe uma revelação oculta, tem a revelação explícita, mas tem aquela revelação que a gente só acessa no ambiente de intimidade. Mas antes, é muito importante a gente ressaltar o que eu vou falar aqui para não cairmos em heresia. Quando eu falo sobre uma revelação buscável, não estou falando de uma revelação extra-bíblica. Não estou falando de uma nova doutrina, não estou falando de um novo evangelho e muito menos de um anjo descer aqui e recitar pra gente um novo livro que tem a mesma equivalência. Para com isso, não tem nada a ver. Eu estou falando sobre profundidade espiritual. E a revelação buscável é quando a palavra deixa de ser apenas uma informação, mas passa a ser um agente transformador dentro de você. Lembra das duas palavrinhas remos e logos? Duas pessoas podem ler o mesmo versículo, enquanto uma permanece totalmente indiferente, a outra pode ser quebrantada, confrontada e completamente transformada por aquilo. Isso acontece porque uma das pessoas permaneceu apenas no logos e a outra permitiu que o Espírito Santo trouxesse a rema dentro dela para que ela fosse iluminada. Eu quero ler com vocês dois textos que estão no livro de Jeremias. O primeiro está no capítulo 29, versículo 13, que vai dizer assim, ó: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E o segundo está no capítulo 33, versículo 3, que vai dizer: clamar a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Percebe aqui que Deus não está falando de uma curiosidade carnal, ele está falando assim, ó: se você me buscar, se você clamar, se você estiver íntimo comigo, se tiver um relacionamento comigo, eu vou te revelar grandes coisas e coisas que estão ocultas. Essa revelação buscável só é possível nascer da intimidade. Ela não se adquire com mais inteligência, não se adquire com teologia e não se adquire com mais estudos. Ela vai ser acessada através da proximidade. E foi assim com Moisés. Abre aí, ó, Salmo 103:7. Fez conhecido os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que esse texto significa? Que o povo de Israel viram os feitos de Deus, os milagres de Deus. Ou então eles viram o mar se abrindo, viu o maná caindo do céu, viu uma nuvem protegendo eles do sol, viu o milagre acontecendo. Enquanto Moisés conhecia o coração de Deus. Enquanto o povo só queria saber das bênçãos, Moisés estava lá no monte, orando, buscando pelo Deus da bênção. E a gente, como cristão, é preciso entender que existe uma grande diferença entre ver milagres e
conhecer a Deus. Muita gente em busca de manifestação, de dons, e tá tudo bem você buscar por dons, mas muitas vezes a gente negligencia a presença. Tem muita gente priorizando ter poder e autoridade sem ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Só que, irmão, a verdadeira revelação, você pode pegar ali do Antigo Testamento até o último livro do Novo Testamento, ela vai gerar e produzir quebrantamento. Isaías chega a ver a glória de Deus e declara imediatamente: ai de mim. Paulo, ele sobe até o terceiro céu e quando ele volta ele fala: agora eu conheço em parte. Verdadeira revelação não produz orgulho espiritual, soberba espiritual, ela produz rendição. Abraão, sem dúvidas, é um grande exemplo disso. Ele não apenas ouviu Deus, como ele caminhou com Deus. No começo, Abraão recebe uma ordem: sai da sua terra e do meio dos seus parentes. Mas depois que ele obedece e começa a caminhar com Deus, Deus passa a revelar novas promessas, Deus passa a revelar novas alianças, Deus passa a revelar o seu caráter, até chegar num nível tão profundo que Deus vai dizer em Gênesis 18:17: ocultarei eu a Abraão o que eu faço. Ou seja, Deus passa a revelar até os planos dele para Abraão. E olha que intimidade, irmão, que da hora isso, Deus compartilhando o seu coração com um homem que era falho, um homem que pecava, mas um homem que tinha relacionamento com Deus. Mas sabe de uma coisa? Abraão não construiu esse relacionamento em um culto, Abraão não construiu esse relacionamento em uma conferência, Abraão não construiu esse relacionamento em um único evento, foi através de processo. Abraão, ele levantou o altar quando ninguém pediu para ele levantar. Abraão, ele renunciou tudo que ele tinha. Abraão permaneceu em obediência, menos quando tudo não fazia sentido. E o tempo todo Abraão permaneceu na dependência de Deus. Como eu disse, era um cara que errou, era um cara que foi precipitado em algumas coisas, mas manteve um relacionamento. E Tiago vai chegar a dizer que Abraão era amigo de Deus. Olha o nível, irmão, olha o nível. Eu, Guilherme, quero ser chamado de amigo de Deus. Essa revelação buscável, ela vai crescer em convivência contínua de um relacionamento sólido que você tem com Deus. Talvez meu irmão, minha irmã, o que está faltando para você hoje não seja mais informações, e sim seu entendimento espiritual que você vai adquirir através de um relacionamento contínuo. Depois de tudo isso que nós conversamos aqui, a sua pergunta não deva ser o quanto de Deus eu conheço, mas o quanto de mim está rendido, o quanto de mim está disposto para conhecê-lo verdadeiramente. Porque, irmão, a revelação nunca foi sobre você ter mais informações, mas sobre você construir um relacionamento com o papai. Existe sim a revelação que Deus decidiu ocultar, aquela revelação que pertence somente à soberania divina dele. Mas existe também a revelação que Deus deixou explícita, que é a cruz, o evangelho, a salvação e o arrependimento. E existe também, irmão, a intimidade que é gerada em um ambiente de intimidade. E é nesse nível aqui que infelizmente muitos desistem porque estão em busca de facilidade, querem autoridade sem oração, querem poder sem ler a palavra, querem revelação sem ter uma intimidade, uma conexão com Deus. E quanto mais você conhece verdadeiramente Deus, mais você sabe que não sabe nada e quer conhecê-lo ainda mais. Saiba que a verdadeira revelação não pode terminar em informação, tem que terminar em rendição. E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse conteúdo tenha agregado na sua vida de alguma forma. Se te ajudou, me ajuda também, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, que eu vou deixar aqui também na descrição do nosso vídeo. Acesse o meu site www.guire.com.br, adquire uma camiseta lá e abençoa o meu ministério. Eu vou deixar um cupomzinho GUIRE10 para sua primeira compra, 10% de desconto. Tá tudo aqui na descrição, acessa aqui. Não esquece de me acompanhar, estou lançando vídeo todo dia. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.